Nós vamos dar início a mais uma aula. Essa aula é a nossa aula da semana 15. Nós já estamos aí, né, praticamente na reta final do curso. Na próxima semana, semana 16, é a nossa última aula oficialmente. E para a gente finalizar o nosso curso, nós vamos fazer uma live, né, que é uma aula online, conforme vocês já tiveram aí outros momentos com essas lives. Essa disciplina ela vai ser dividida em 2 semanas. Na primeira semana, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde e segurança no trabalho. E na próxima semana, nós vamos deixar para falar sobre competência e liderança de trabalho. Então, essa disciplina é dividida em 2 semanas e a gente vai iniciar hoje, então, falando sobre a SST, Saúde e Segurança do Trabalho. O estudo da segurança do trabalho, ele vai envolver aí várias outras disciplinas, né, que vão trazer um aspecto mais aprofundado sobre o tema. Então, para a gente chegar, né, no nível que nós estamos hoje, vários estudiosos, vários autores escreveram sobre, né, observaram como se dava o ambiente de trabalho nas diversas indústrias, né, a questão da saúde e segurança do trabalho ela ficou muito aparente, muito visível na época lá que nós já estudamos, que foi a Revolução Industrial. Então, geralmente, nós vamos ter introdução à segurança, higiene e medicina do trabalho, controle de prevenção de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, ambiente, legislação, ergonomia e umas várias outras disciplinas. Dentro de uma empresa, né, a equipe que fica responsável por compor o quadro da segurança do trabalho, ela é formada por alguns profissionais. Que profissionais são esses? Técnico de segurança do trabalho, né, como o próprio nome já diz, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho quando tiver essa necessidade. O técnico de segurança, ele vai ser responsável por verificar se os colaboradores e a empresa estão cumprindo, né, com todos os procedimentos de segurança para que tanto a empresa quanto o colaborador estejam e sejam seguros. O engenheiro ele vai ficar mais responsável pela elaboração de documentos. Não que o técnico também não possa, mas no geral, né, essas assinaturas, essas elaborações de documentos mais específicos são feitos pelo engenheiro. PSMSO, PPRA, que agora é o PGR, de uma forma mais complexa aí, quem vai fazer são os engenheiros de segurança. E o médico do trabalho e o enfermeiro quando a empresa ela conta com ambulatório dentro do local. Não tendo ambulatório, não existe a necessidade aí de ter dentro da empresa, mas ela vai terceirizar, então, no caso, esse profissional. Esses profissionais eles formam o que nós chamamos de SESMIT, né? Que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, essa é a equipe aí que vai compor o SESMIT. Nós temos também a CIPA, né, que as empresas, nós já falamos sobre a CIPA em aulas anteriores, se não me falha a memória, foi na primeira semana do curso, que nós tivemos um aspecto mais geral mesmo do curso. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual que é o objetivo principal da CIPA, gente? Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. É claro que a CIPA também ela vai ser orientativa, vai ser, né, preventiva em outros aspectos, mas de uma forma muito geral, o objetivo principal dela é evitar, né, os acidentes e as doenças que são provenientes do trabalho. As empresas que têm a formação da CIPA, a CIPA geralmente é muito atuante, tem algumas empresas aí que deixam com que os colaboradores executam um trabalho muito aprofundado, né? Conforme nós já vimos na aula anterior. A CIPA ela vai servir justamente para fazer valer, então, todas aquelas regrinhas, né? Tudo aquilo que a legislação ela vai dizer, né? Os cipeiros, né? Junto aí com a comissão organizadora, né? Que atua diretamente na CIPA, eles vão fazer com que essas regras elas sejam cumpridas.
Como a CIPA ela fica responsável em prevenir os acidentes e as doenças do trabalho, nós então vamos trazer uma definição do que vem a ser o acidente de trabalho. Né? É aquele que acontece no exercício do trabalho da empresa propriamente dito. Né? Em alguns casos, ele vai provocar uma lesão corporal ou alguma perturbação funcional, né? E ele pode causar desde a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E vale lembrar que esses acidentes eles não são restritos, né, apenas quando o colaborador está dentro do ambiente da empresa. Em algumas situações, vai configurar acidente do trabalho. Por exemplo, eu estava fazendo um serviço externo, né? Eu precisei sair da empresa para poder resolver uma situação. Eu sou um supervisor de vendas, por exemplo, ou eu sou um vendedor e eu precisei visitar um cliente. E no meio do caminho eu sofri um acidente, um acidente de trabalho, né? É, não é só o acidente de trabalho, ele não acontece somente no local da empresa, ele pode acontecer também quando eu estou voltando ou indo trabalhar. Moro numa cidade e a empresa que eu trabalho fica em outra cidade. Estava saindo para trabalhar e no meio do caminho eu fui acometido por um acidente. E esse acidente, então, ele é considerado acidente de trajeto e é um acidente de trabalho. Gente, para o acidente de trajeto, eu não posso aprofundar nisso porque o nosso prazo é muito curto. Para o acidente de trajeto, existe uma série de regrinhas que a gente tem que levar em consideração. O trajeto, ele é considerado aquele trajeto que é usual que o funcionário faz. Se ele pegar um atalho ou se ele mudar o horário, por exemplo, né, qualquer desvio dessa rota já não configura mais acidente de trajeto. Então, assim, ficar muito atento a essa situação. Às vezes o colaborador ele fala que é um acidente de trajeto e não foi. O cara para 5h20, né, sai da empresa 5h18. Aí no meio do caminho tem um barzinho. Ele parou nesse bar e ficou ali 5 minutos apenas. Ele parou, comeu uma coxinha, tomou um refrigerante e foi embora. E mais adiante ele sofreu um acidente. Desconfigura o acidente de trajeto. Por quê? Não pode ter interrupção do trajeto. Ele tem que sair da empresa, montar no seu veículo e ir direto para sua casa. A partir do momento que teve qualquer interrupção, já não é mais acidente de trajeto. Então a gente tem que ficar atento também a essa situação. E acidente de trabalho também, os casos de doenças que elas são provocadas pelo próprio trabalho. LER, né, que são as lesões para os esforços repetitivos. Problema de, por exemplo, o cara pega muito peso e aí deu problema na coluna, né, faz muito movimento com o braço, rodando o tronco superior. Pode ser que o braço dê problema futuramente, uma tendinite ou até mesmo aí uma inflamação, e aí vai ficar configurado então um acidente de trabalho, porque o próprio trabalho que cooperou, que corroborou para que essa doença se manifestasse, se apresentasse. Isso nós chamamos também de doença profissional ou doença ocupacional. Quais são as causas dos acidentes de trabalho, pessoal? Elas são divididas em duas, né? Primeira é o ato inseguro, que vai abranger todo o ato praticado pelo homem, né? De uma forma muito geral, ele sabe que ele está errado, né? Ele sabe que ele está contra as normas da empresa, né? Contra as normas de segurança. Então, essa causa de acidente é um ato inseguro. Qual que é o exemplo? Ele usou uma ferramenta inadequada porque ela estava mais próxima, né? Tinha uma chave de fenda lá e ele sabia que aquela chave de fenda não era para ser usada, mas estava mais próxima dele, para ele não perder tempo, né? Ele correu lá e usou aquela chave. E aí o uso daquela chave foi motivo dele ter se acidentado. Uma limpeza de máquina, por exemplo, em movimento, tá com preguiça ou com pressa para acabar o trabalho, não vou desligar essa máquina, eu vou fazer a manutenção dela em movimento, né? Não pode. Se acontecer um acidente de trabalho aí, né? Infelizmente é um acidente de trabalho, a legislação, a lei, ela não quer saber se o funcionário estava errado ou não, né? Cabe à empresa ter alguém para fiscalizar, que é o técnico de segurança, então é causa ganha para o colaborador. Mas aqui a gente só está falando sobre os tipos de acidente, as causas, na verdade, que é o ato inseguro, quando o funcionário ele sabe que ele está errado, mas ele vai e faz assim mesmo, e condição insegura,
né, que vai envolver aí a condição do ambiente de trabalho. O próprio ambiente, ele traz risco e perigo para o trabalhador. Uma proteção de uma máquina errada ou inadequada, defeito no equipamento, né, seja ele de qual for, cortante, escorregadio, corroído, fraturado, independente, né, de qual seja o problema nesse equipamento, no piso, na escada, tubulação, isso pode causar um acidente. Então essa condição ela é insegura para o trabalho. Projeto ou construções, né, inseguras ou defeituosas. Uma série de outros fatores, iluminação ou ventilação inadequada ou incorreta também pode ser considerada aí uma causa, né, uma condição insegura para o trabalho. Então essas são as duas causas aí de um acidente de trabalho. De uma forma geral, os acidentes de trabalho são classificados em 3 tipos: acidente tipo ou típico, né, que é aquele consagrado pelo meio jurídico como definição de um trabalho originado por uma causa violenta, ou seja, um acidente comum, né? É um acidente que não é um imprevisto. Uma batida, uma queda entre duas pessoas, ou um corte ou uma queimadura, por exemplo. Eu estava trabalhando numa máquina, eu sem querer cortei, né? Cortei um pedaço aí do meu dedo, não foi mutilação total, mas o meu dedo cortou um pedaço. Ou eu trabalho com produtos inflamáveis e eu me queimei, ou eu opero uma empilhadeira e eu sofri uma batida, né? Eu bati numa outra empilhadeira ou bati numa pessoa, caí, tomei choque, enfim. É um acidente tipo ou típico, é uma coisa comum, tá previsto, né? Não tá previsto, mas pode acontecer. A doença do trabalho é quando ela acontece de uma forma que o próprio trabalho contribuiu para que aquela doença aparecesse, né? Conforme nós já falamos. Por exemplo, o cara ele é submetido a agentes, né, que trazem para ele aí risco, ruído, calor, gases, vapores, micro-organismos, né? Então, por exemplo, assim, eu trabalho numa empresa que lá eu mexo na linha de pintura, tem muito produto químico e como consequência disso eu desenvolvi uma doença que está relacionada a estar exposto a esses gases e esses vapores químicos. Então, isso é uma doença do trabalho, é uma doença ocupacional. Eu só peguei porque eu estava exposto àquela situação insalubre. Lembra que a gente falou da insalubridade? É por conta disso aqui. E o acidente de trajeto, né? Que, conforme eu já falei, é o acidente que ele é sofrido no percurso da sua residência ou vice-versa, né? Ele pode estar a pé também, tá, gente? Ele não precisa estar dentro do carro dele, não. Anteriormente eu dei o exemplo aí num carro, mas eu posso ir trabalhar a pé ou de bicicleta e no meio do caminho um carro pode me pegar. É um acidente de percurso com aquelas limitações que eu expliquei. O trajeto tem que ser compatível, né? O horário tem que ser compatível, porque tudo isso é levado em consideração. O cara passou o ponto 4h48 e só foi sofrer o acidente 5h30 da tarde. Né? O que aconteceu? Ele parou no meio do caminho, ele fez alguma coisa. Então, existe todo um estudo aí para que fique configurado o acidente mesmo de trajeto. E, depois de tudo isso, nós temos a CAT, né? Toda vez que tem um acidente dentro da empresa, seja dentro ou fora, né? Nós temos que preencher um formulário, e esse formulário é chamado de comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, né? Ou comunicado de acidente de trabalho. Esse formulário ele deve ser preenchido por qualquer tipo de acidente, gente. Mesmo nos casos de doença profissional e acidente de trajeto. E, infelizmente, muitas empresas não abrem a CAT, né? Não querem abrir por conta de receio de fiscalização. Né? O fiscal pode querer saber o que está acontecendo, que naquela empresa tem tanto acidente, né? E aí tem empresa que não abre a CAT. E isso é muito perigoso, porque quando a empresa não abre a CAT, se for uma doença profissional, por exemplo, ela está prejudicando o funcionário, porque ele tem o direito de ter uma estabilidade, conforme nós já falamos aí, de 1 ano após o retorno ao trabalho, e quando a CAT não é aberta, dificilmente fica configurado esse acidente de trabalho. No dia da perícia, ele vai falar no INSS que ele sofreu um acidente do trabalho e o INSS vai obrigar a empresa a abrir a CAT. Então,
Se o INSS vai obrigar, gente, abre de uma vez. Aconteceu o acidente, conversa com o gestor da empresa e fala, olha, eu oriento a abrir a CAT para que a gente não tenha problema futuro. Ela deve ser emitida pela empresa, tá, gente? Qual que é o prazo? 24 horas no máximo após o acidente. O cara cortou o dedo, é um acidente de trabalho, eu tenho que fazer a abertura da CAT em até 24 horas. Então, se ele cortou o dedo hoje 2 horas da tarde, até amanhã 2 horas da tarde eu tenho que abrir essa CAT. Infelizmente, houve um caso de morte. O cara foi atropelado na porta da empresa, ou enfim, qualquer lugar. Ele foi atropelado aí e morreu. Imediatamente ao ocorrido, eu preciso abrir essa CAT e comunicar, né, uma autoridade policial aí, para que a empresa não tenha que ficar aí comprometida, né, com qualquer outra situação. Se a empresa não abrir a CAT, gente, aí fica uma dica para você que é funcionário e às vezes aconteceu com você e a empresa se negou a abrir a CAT ou não quis te dar, né, a sua via, porque uma é para você. Ele pode ser emitido pelo próprio acidentado, tá? Você, se tiver condições, você pode ir lá e abrir essa CAT. Ela pode ser feita por seus dependentes, sua esposa, seu filho que seja maior, pelo médico que te atendeu, né? Também ele pode fazer essa abertura e até mesmo pelo sindicato da categoria. Às vezes você não vai saber, você pode recorrer ao sindicato da categoria ou qualquer autoridade pública, independente do prazo, tá, gente? A empresa se recusou, você ficou sabendo que a empresa se recusou, você tem o direito, então, de fazer a abertura dessa CAT para ter os seus direitos garantidos. Então, pessoal, é isto a nossa aula que foi falar sobre segurança e saúde no trabalho. Nós já tivemos esse conteúdo anteriormente, não é novidade para vocês. E eu espero vocês na nossa próxima semana, que é a nossa aula de encerramento, uma nossa live para poder encerrar o nosso curso. Até mais, um abraço e qualquer coisa, falem com a gente lá, com os tutores ou comigo pela mensagem ou pelo fórum. Até logo!